Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cão que Lê. Este é o Arthur, eu sou a Samantha e cá estamos nós para fazer mais um vídeo de hoje, dicas de ficção científica. Senta aqui, aparece, senta, dê o ar da graça. Hoje eu indicarei 5 ficções científicas imperdíveis para quem nunca leu nada, para quem tem interesse em começar a lê-los e para quem gosta de ficção científica, que aqui esteja alguma que você ainda não tenha lido. Vamos apresentar, Arthurzinho. Bom, vou começar pelo clássico, o clássico que todo mundo recomenda, porque ele é um livro de contos. Asimov é um expoente da ficção científica, não tem como deixá-lo de fora, e o Eu, Robô é altamente recomendável. Por quê? Porque tem um linguajar tranquilo, porque por ser em forma de contos, né, são já curtinhos, você lê assim, rapidinho, gostou, vai adiante, lê outro, então assim, são um compêndio de 9 contos bem gostosinhos que você fala, nossa, então ficção científica não é aquela coisa, aquela, né, viagem sem propósito. Não, tem um porquê. Ainda mais nessa era que a gente está vivendo agora, de tanta coisa, né, inteligência artificial, robôs e tudo mais, acredito que seja uma excelente porta de entrada para a ficção científica. Sim, não quero atrapalhá-lo. Sim, tem filme com... eu esqueci o nome do ator agora, mas tem um filme, sim, de ficção científica chamada Eu, Robô, final dos anos 90, começo dos anos 2000, algo nessa linha. Mas assim, não é outra arte, então eu deixo a recomendação do Eu, Robô. A segunda recomendação, vamos lá, para um livro escrito a 4 mãos, 2 irmãos na verdade. Piquenique na Estrada, livraço, 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 chegou aqui no Brasil em 2017, a editora Aleph trouxe, é um livro de 320 páginas, gostoso de ser lido também, tem um espaçamento assim bem tranquilo. E qual que é a premissa básica? Bom, primeiro vou deixar aqui escrito, vou ler o que está escrito aqui atrás, que definição melhor não há, né, Arthurzinho? Tá bonzinho hoje. Publicado pela primeira vez em 1972, na União Soviética, Piquenique na Estrada mistura alusões à Guerra Fria e reflexões sobre a insignificância humana. Bom, escrito pelos irmãos Arkady e Boris Strugatsky, é um dos maiores clássicos da ficção científica do leste europeu. E assim, aí você vai falar, mas que nome, né? Bom, enfim, encontram-se objetos espalhados deixados por alienígenas e nós, humanos, encontramos esses objetos. Só que é aquela coisa, para que servem os objetos? Será que estamos usando certo os objetos? E aí há contrabando dessas coisas que são encontradas pela estrada. Então assim, os alienígenas, os ETs, vieram e fizeram um piquenique aqui na Terra, gostaram, não gostaram no que viram, largaram umas tralhas aí, a gente não sabe nem o que está fazendo com elas. Sabe aquela coisa de, encontrei um abridor de latas, mas se eu não sei que é um abridor de latas, eu não vou abrir latas, eu vou fazer qualquer coisa menos abrir latas. Então eles deixaram muitos objetos e os humanos estão usando do jeito que acho que é para ser usado, mas a gente não sabe, e também não sabe por que eles foram embora e largaram as coisas. Então é um livro escrito na União Soviética, aborda assim, o bacana de ficção científica, gente, guardem isso, ele retrata muito mais da realidade do que um livro, não vou ser leviana de falar de história, mas é mais palatável do que um livro de história propriamente dito. Em que sentido? Porque na ficção científica tudo pode ser dito, e aí como se passa com seres que aqui não estão, alienígenas, enfim, você associa, mas é como se fosse camuflado, e é por isso, enfim, que eu amo tanto também ficção científica, porque diz muito. Então quem acha que é só coisa de nave, ET, não vou levar pra canto nenhum, tá muito enganado. Dê uma chance a Piquenique na Estrada. Filho, tá dormindo com a chuvinha? Acorda aí, vamos mostrar mais. Tem um autor favorito, esse livro quando chegou em 19 aqui, essa reedição da Intrínseca foi perfeita, esse corte, tudo, enfim.
Amo Kurt Vonnegut, ele é um escritor assim sensacional, ele esteve em guerras e ele escreve ficções científicas. Essas marcações aqui eu fiz da primeira leitura, mas eu nunca me canso dessa releitura. Recomendo para todo mundo, porque também é um livro bem gostoso, bem fácil, que eu falei bonito do corte, né, branco, esses dois últimos capa dura, e ao mesmo tempo que você fala assim, é branco, é desconfortável de ler, não, dentro a Aleph fez um trabalho assim bem bonito de diagramação, que o Piquenique na Estrada é da Aleph, e esse aqui é da Intrínseca, o Matadouro 5. Não tem nada a ver com matadouro de bicho, dessas coisas, não se pautem por isso. Muita gente fala, não quero ler livro de matadouro, fim de bicho. Não tem nada a ver, muito pelo contrário. Se o pano de fundo é a guerra Segunda Guerra Mundial, ele conta de forma bem interessante, bem leve, ele tem uma escrita extremamente satírica, um humor ácido que você vai falar, não é possível. E ele tem uma coisa que é fantástica, que é você que já assistiu aqui o primeiro vídeo do canal, acho, depois do unboxing veio logo o do Bartleby, do Melville, que se a frase do Bartleby é I prefer not, que é eu prefiro não, tá equiparadíssimo com no Matadouro 5, esse clássico do Vonnegut, é assim mesmo. A frase é assim mesmo, né? É assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo para tudo, tá igual pro I prefer not. Mas é muito gostoso. Eu não tenho nem por onde começar a falar, porque assim, o espaçamento é bem tranquilinho, tá vendo? E ele altera, não é fluxo de consciência, mas ele vai alterando e assim, a leitura é gostosa. O linguajar é fluido, mas você tem que estar prestando atenção, porque senão você se perde nos nomes, na situação, porque ele mescla muita coisa assim. E assim, eu vou fazer depois um especial só de Kurt Vonnegut, porque amo muito ele. Bom, outro expoente também, um dos pais da ficção científica, Arthur C. Clarke. Sim, ele é o mesmo autor de 2001, Odisseia no Espaço, mas eu estou hoje trazendo O Fim da Infância. O Fim da Infância é um livro... Poxa, eu queria até arrumar aqui para ele aparecer, né? De novo, aquela história, o canal é dele, né? O cão que lê é ele. Deixa eu aqui parecendo gorda, para você aparecer sim, tá bom, bem. Bom, vamos lá. O Fim da Infância é muito interessante. A premissa a raça humana não está mais só. Esse livro está completando aniversário. É uma ficção científica assim que dá também para ler numa sentada. Tem começo, meio e fim. A escrita dele é bem gostosa. Ô filho, tá tímido? Tá tímido aqui. É bem gostosinha. E aí o que acontece? Bom, também tem pano de fundo guerra. Não à toa esses livros estão tudo completando 60, 70 anos. Vou ler aqui a orelha. Nos primeiros anos da Guerra Fria, uma raça tecnologicamente superior ao homem desce dos céus para governar a Terra. Ao contrário do que se poderia imaginar, os invasores se mostram benevolentes e acabam conduzindo o planeta a um período de prosperidade jamais visto, em que não mais existem violência, fome e doenças. Com poucos focos de resistência, a humanidade se rende ao invasor. Mas sempre tem mas os senhores supremos têm suas regras. Não é permitido a ninguém os conhecer e a exploração do espaço está terminantemente proibida aos homens. E aí o Fim da Infância tem o porquê. Eu gostei desse trabalho também da Aleph de refazerem, né, as capas, porque daí eles chegam, isso aqui me lembrou muito até o Independence Day, sabe? Quando chega, mas enfim, e aí eles ficam por quase 200 anos, tá? A gente demora para entender qual que é do pessoal que chegou aqui na Terra e te prende, tá? Uma atenção que chama. Um jacalhamaçozinho, também brochura, tá? Então, para quem não gosta de capa dura, gosta de ler assim, é mais confortável. Bom, eu achei muito bonito. É outro clássico, Um Estranho numa Terra Estranha. O Neil Gaiman disse: um estranho numa terra estranha conseguiu questionar o status quo e contribuir para mudá-lo. Bom, eu gostei desse aqui do New York Times, né? Uma obra magnificamente humanizante para aqueles que sentem prazer em pensar não sobre o lugar dos seres humanos em uma mesa de jantar, mas sobre o seu papel no universo. Bom,
Basicamente a premissa é porque é o Estranho numa Terra Estranha. O protagonista, ele é humano, mas ele foi criado em Marte. Então assim, ele nunca esteve na Terra. Tipo, ele é humano, mas já nasceu lá em Marte. E aí ele, depois de X anos, ele tá aqui na Terra. E aí gera aquela comoção toda de nós, né, humanos aqui. Nossa, alguém que veio de Marte. Só que o bacana é que ele tem outros conceitos de moral, outros conceitos de ética, outros conceitos de várias coisas. Então, por exemplo, logo nas primeiras páginas, não é spoiler, o pessoal do jornal quer entrevistá-lo, quer oferta dinheiro para ele dar uma entrevista exclusiva, e ele está se questionando, mas o que é dinheiro? Mas por que eu falaria só com você, ele deixar de falar com os outros? Então, assim, é de se pensar, né, enquanto sociedade também. Esse é um outro livro que a editora Aleph também trouxe por agora, quer ver, não está tanto tempo, tudo veio nessa leva de 2017, e foi escrito em 1961. Então ele estava também pegando até a capa meio psicodélica, assim, ele estava pegando esse movimento dessa geração lá dos Estados Unidos, que estava vivendo, aqui, ele nasceu no Missouri, o Heinlein, né, Robert Heinlein, nasceu nos Estados Unidos, enfim, se graduou na Academia Naval Americana, nasceu em 1907, então assim, ele acompanhou muita coisa não vou dizer do movimento hippie, mas assim, fez muito sucesso por essa geração, e não sei porque eu vejo poucas pessoas falando dele. É um cara massinho, um tijolinho que assusta? É um tijolinho que assusta, tem suas 566 páginas. Mas, não vou falar que dá para dar uma sentada porque o livro é comprido, mas nada que um feriadão aí não dê para você sentar e ler, enfim. Então fica aqui as minhas 5 dicas. Um Estranho numa Terra Estranha, O Fim da Infância, Matadouro 5, Piquenique na Estrada e Eu, Robô. São as minhas 5 indicações para você que quer começar, né, ler ficção científica, como eu disse no início do vídeo, ou para você que quer alguma dica de um livro novo. Tá aqui, são simples dicas, depois irei me aprofundar mais em alguns desses e me diga quais você gostaria de ver aqui resenhado, quais você já leu, quais tem interesse, quais estão na sua lista de desejo. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, agora eu tô entendendo a importância, né, de deixar um like, se inscreva aqui no canal do Cão que Lê, né, meu cão filhote tá aqui dormindo, Arthur, e vejo vocês no próximo vídeo do canal, tá bem? É isso. Até!